Passemos agora ao estágio ético. É na ética, e aqui novamente a ética cristã, é ali que o ser humano vai se confrontar com o seu eu mais próprio. Cada indivíduo vai ter que tomar decisões e assumir a tarefa própria de sua existência. E aí Kierkegaard diz o seguinte: pelo fato de nós termos essa liberdade, de termos esse poder de dar um rumo, uma direção à nossa vida, na ética mesmo, temos que tomar decisões. A angústia está na base do modo de vida ético, dos deveres e da obediência incondicional às normas, às regras. Por isso, Kierkegaard, enquanto cristão, né, que tenta trazer o cristianismo para dentro da filosofia, ele medita qual é o sentido dos mandamentos cristãos, os deveres cristãos. O próprio amor é um mandamento no cristianismo. Amai uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus. Como fazer disso uma filosofia e uma tarefa ética? Mas vejam bem, antes de nós chegarmos a Jesus, para Kierkegaard, a figura de Abraão é de central importância. Acho que a maioria de nós conhece que Abraão é conhecido como o pai da fé. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, a grande provação que ele foi submetido pelo Deus Yahvé. E que ele tem que tomar uma decisão, uma escolha entre a ética, o mandamento de amar o filho, e a obediência incondicional para o Deus Yahvé. Portanto, o salto da fé, né? Algo que depois Pascal também trabalhará, que é um salto mortal, um salto no escuro. A história é conhecida. Abraão era casado com Sara, não tinha nenhum filho, apesar que a Bíblia conta muito rapidamente que ele tinha um filho com a escrava, que foi Ismael. A escrava se chamava Agar, mas ele tinha um filho que era dele com a escrava. Mas ele queria ter um filho com Sara. E o Deus Yahvé teria concedido esse grande sonho, e depois de velha, Sara tem um filho, e esse filho foi a grande alegria da vida do casal, e se chamou Isaac. Isaac, então, é o filho prometido, e com isso Abraão tinha uma vida feliz, temente a Deus, e ele expulsou Ismael e Agar para o deserto. No material didático tem uma imagem que aparece ele expulsando. Ismael é que vai fundar, como também Abraão é o pai da religião muçulmana, Ismael vai ser o pai dos muçulmanos, assim como Isaac vai ser para os hebreus. Portanto, vejam bem o que acontece. Num belo dia, o Deus Yahvé pede para que Abraão leve seu filho e vá até o monte Sinai. Ele vai, e quando chega lá, o Deus Yahvé pede para que ele sacrifique o seu filho, uma prova mais alta de sua fé. E o que faz Abraão? Ele toma a faca e ele iria sacrificar o seu filho. Iria contra a ética, porque é imoral, é antimoral, é um terrível pecado, né? Um crime, do ponto de vista jurídico, pode sacrificar o filho. E ele, quando ia sacrificar o filho, Deus manda alguém para que apareça um cordeiro e pede para que ele sacrifique o cordeiro, esse animal simbólico para o judaísmo. Kierkegaard, a partir dessa história da Bíblia, escreveu Temor e Tremor. O autor é Johannes de Silêncio, e no Temor e Tremor ele escreve vários prólogos, e são belíssimos, né?
porque mostra bem quanto essa situação, porque Abraão de fato estava decidido a sacrificar seu filho como prova da fé, como isso teria depois entristecido Abraão para todo o resto da vida. Eu só quero ler aqui a quarta formulação do prólogo. Cito Kierkegaard, Temor e Tremor, a história de Abraão. Era de manhãzinha. Tudo estava pronto para a partida em casa de Abraão. Ele despediu-se de Sara e Eliezer, o fiel servitor, seguiu-o pelo atalho até o momento em que Abraão lhe ordenou o regresso. Depois, em completa concordância, Abraão e Isaque caminharam juntos até a montanha de Moríja. Cheio de paz e doçura, Abraão fez os preparativos do sacrifício. Mas quando se voltou para puxar a faca, viu Isaque que a mão esquerda do pai se crispava de desespero, que um arrepio lhe sacudia o corpo, e contudo Abraão puxou da faca. Regressaram então para casa. Sara precipitou-se ao encontro de ambos. Isaque, porém, já não tinha fé. Nunca de tal coisa se falou no mundo, nem Isaque disse a alguém aquilo que presenciara, nem Abraão suspeitou de que alguém o vira. Quando chega o tempo do desmame, a mãe recorre à alimentação mais forte para evitar a morte do filho. Feliz aquele que dispõe de alimento forte. Assim, e também de outros distintos modos, refletia sobre este acontecimento o homem de quem falamos. De cada vez que regressava da montanha de Moríja para casa, consumia-se de debilidade, juntava as mãos e exclamava: então, não há ninguém com a estatura de Abraão, ninguém capaz de o compreender? Veja como Kierkegaard aqui formula, em termos dramáticos e filosoficamente relevantes, esse dilema por que passou Abraão e a decisão. Ele é o pai da fé porque ele foi destemido, mas também como ele foi abalado, como ele se abalou com isso. Por isso, não só Dom Juan, mas também Abraão se desesperou ao ser posto à prova pelo Deus Yahvé. E aqui nós temos, então, um conflito radical entre a ética e a fé que Kierkegaard formulou na sua obra. E esse conflito é que Kierkegaard vai radicalizar depois, através do cristianismo. São Paulo é uma das figuras que Kierkegaard valoriza bastante, mas Jesus é a figura central. Vamos ver aqui, então, para a gente chegar ao estágio da fé, qual é a relação entre angústia e desespero. Então, uma das principais qualidades do ser humano é que ele é o único animal que é capaz de se angustiar. É humano angustiar-se. E o Kierkegaard cita numa de suas obras o seguinte: acha-se num dos contos dos irmãos Grimm uma narrativa sobre um moço que saiu a aventurar-se pelo mundo para aprender a angustiar-se. Deixemos esse aventureiro seguir o seu caminho, sem nos preocuparmos em saber se ele encontrou ou não o que há de mais terrível. Ao invés disso, quero afirmar que essa é uma aventura pela qual todos têm de passar. Saber há de aprender a angustiar-se, para que não se venham a perder, nem por jamais terem estado angustiados, nem por afundarem na angústia. Por isso, aquele que aprendeu a angustiar-se corretamente, aprendeu o que há de mais elevado. Isso, não fiquem assustados. Angustiar-se é importante para Kierkegaard, é necessário para superar o desespero. E com isso entramos no desespero humano, na doença para a morte,
Kierkegaard não tem uma ética com deveres, mas a ética dele é basicamente a ética cristã, a ética do amor, a compaixão, o amor caritativo. Nesse sentido, ele admirava Schopenhauer, mesmo sendo ateu, a ética da compaixão que ele vê o cerne do cristianismo. E a fé é, é algo difícil, talvez impossível, de ser formulado filosoficamente. Mas Kierkegaard dedica uma de suas principais obras, O Desespero Humano, uma tradução melhor, A Doença para a Morte, que é de 1849, de 6 anos antes de sua morte, e ele coloca o pseudônimo Anticlímacos, porque ele já tinha escrito uma obra que era o Clímacos. Então aqui é aquele sujeito mais crítico, aqui então é a seriedade cristã da vida que transparece na obra O Desespero Humano. E essa obra fecha o círculo das investigações filosóficas de Kierkegaard. E aqui é preciso, então, como Álvaro Valls propõe, né, que se distinga em Kierkegaard, na sua obra, que é um aspecto crítico, corretivo, e um aspecto propositivo, positivo, a doutrina, a mensagem. O conceito de angústia seria uma obra, talvez filosoficamente a mais rica, mas tem um aspecto mais crítico, mais corretivo. E a doença para a morte, ali Kierkegaard começaria a formular a sua doutrina, já o que seria o seu pensamento afirmativo. E aqui que, já indo ao final dessas considerações, mostrar qual é o sentido existencial que há nessa doutrina dos três estádios, na obra O Desespero Humano, ou Doença para a Morte, que é buscar a salvação para o ser humano do tempo, da vida mundana. E eu pergunto então se a estética, a ética e a fé, a religião cristã, seriam três estádios no caminho de uma existência que busca um sentido. Para Kierkegaard, sim. E com isso, até essa ilustração da morte, que é tão assustadora, Kierkegaard diz que é preciso assumir a seriedade cristã da vida, porque justamente o cristão é que teria a maior radicalidade no modo de colocar as questões sobre o desespero também. Por quê? Kierkegaard diz o cristão ele tem uma intimidade própria com a vida, de modo que ele teria o privilégio de se desesperar até o mais alto grau. Coisa que os homens antigos, o homem natural, o homem pagão, os heróis gregos, homéricos, romanos, não conseguiram. E Kierkegaard coloca, já no início de sua obra O Desespero Humano, a tarefa dessa individualidade, que é a seguinte: ousarmos ser nós próprios, ousar-se ser um indivíduo, não um qualquer, mas este que somos, só face a Deus, isolado na imensidade de seu esforço e de sua responsabilidade. Vejam bem, né? Embora que haja um Deus cristão, mas é preciso esforço, dedicação, e é preciso passar pelo desespero. E o desespero não é uma doença qualquer, é a doença mais terrível, é a doença mortal. O desespero é a doença, mas não é ainda o remédio. O remédio virá quando nós superarmos o desespero. E ele continua. Tal como na terminologia cristã, a morte exprime miséria espiritual, se bem que o remédio seja precisamente morrer, morrer para esse mundo. A renúncia cristã para, digamos assim, o que há de mais valioso nesse mundo, os bens materiais, etc., prazeres, etc. Isso é morrer para o mundo. Então prestem atenção. Para Kierkegaard, o desespero é a doença mortal. Mas
No senso comum, quando alguém diz, olha, ele está com câncer, é uma doença mortal, porque não tem cura. Para Kierkegaard, um câncer não é uma doença mortal. Já vou explicar por quê. Porque para Kierkegaard, o ser humano possui um eu, esse eu é o espírito, possui uma alma. E essa alma é indestrutível, é eterna. Por isso, a morte física, segundo Kierkegaard, ela não põe fim a tudo, nem põe fim ao desespero. Por isso, mesmo que nós enumeremos todas as desgraças que nós temos, então, secas, desemprego, assaltos, assassinatos, Temer, assim por diante, para Kierkegaard, ali não está a doença mortal. Vejam bem, o exemplo da Bíblia, Lázaro, é do Novo Testamento. Resumindo a história, Lázaro tinha morrido. Quando Jesus chega, os parentes dizem, por que não vieste antes? Agora Lázaro já está morto, podia tê-lo curado antes que ele morresse. E Jesus vai lá e, sem mais nem menos, depois de 3 dias que Lázaro tinha morrido, vai lá e traz Lázaro de volta à vida. E para Kierkegaard, esse milagre que fez Jesus teria o sentido simplesmente de mostrar que a morte física não é a doença mais terrível, a doença mortal. E ele diz assim, para o cristão, nem sequer a morte física, é a doença mortal, e muito menos todos os sofrimentos temporais, desgostos, doenças, miséria, aflição, adversidade, torturas do corpo ou da alma, mágoas e luto, ou seja, tudo que nós pudermos enumerar de desgraças, desgostos, aflições que, como diria Schopenhauer, dos quais a vida humana está repleta. Bem, se nós nos angustiamos, como Kierkegaard mostrou no conceito de angústia, com o seu autor Johannes de Silêncio, e no desespero humano, cujo pseudônimo é o Anticlímacos, Kierkegaard vai dizer: somente o cristão pode enfrentar e pode superar essa doença verdadeiramente mortal que é o desespero. Cito ainda Kierkegaard em O Desespero Humano. Se o homem não possuísse consciência eterna, se um poder selvagem e efervescente, produtor de tudo, grandioso ou fútil, no torvelinho das paixões obscuras, existisse só no fundo de todas as coisas, se sob elas se escondesse infinito vazio que nada pudesse preencher, que seria da vida senão o desespero? Se Kierkegaard, em O Conceito de Angústia, não tinha ainda uma solução, na obra O Desespero Humano, quer dizer que a fé cristã ela poderia preencher esse desespero. E o desespero humano teria 3 formas principais. A primeira delas é o desespero inconsciente de ter um eu. É aquela pessoa que está desesperada, mas não sabe qual é o motivo. Por isso, é um desespero terrível, mas ainda não é a forma mais acabada. A segunda forma é o desespero que não quer ser ele próprio. Então, se alguém está frustrado consigo mesmo, se ele queria ser um músico mais famoso do que Beethoven, mas ele não conseguiu nem sequer ser um músico capaz de tocar em um bar. Então ele não quer ser ele próprio, porque o que ele é não é o que ele queria ser. Então isso dá desespero. E o desespero que quer ser ele próprio. Então aquele desesperado que quer desesperadamente ser ele próprio, mas não consegue. Aquele que quer dar o exemplo, eu quero ser o imperador César ou ninguém. Então essa pessoa vai se desesperar porque não vai conseguir ser imperador, mas a sua vida, então ele desespera por não conseguir ser quem ele acha que deveria ser.
É interessante ver que Kierkegaard diz que somente o cristão pode vivenciar as três formas. E a ideia que ele coloca é que é preciso vivenciar as três formas para poder superar o desespero. Mas o que é o desespero? Como falamos, o desespero é uma doença do eu, do espírito. Portanto, ele afeta o núcleo mais íntimo, mais espiritual do ser humano. Como Kierkegaard entende o eu? O eu é uma relação interior que se relaciona consigo mesmo. O eu é eterno, indestrutível, segundo Kierkegaard, é claro. E, por suas próprias forças, o eu de cada um não é capaz de conseguir a serenidade, o equilíbrio, o repouso. E aí Kierkegaard diz, ao se relacionar consigo mesmo, o eu vai fatalmente se confrontar com o poder que o pôs no mundo, com aquilo que pôs o conjunto da relação com Deus. A ideia é simples. Kierkegaard diz quando o ser humano mergulha para dentro de si mesmo, ele não vai se encontrar com o eu puro, como é Fichte, o eu puro que põe a si mesmo, mas vai se confrontar com quem pôs o ser humano, que é Deus. Ele diz, então, cito Kierkegaard, orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio, o eu mergulha através de sua própria transparência até o poder que o criou. Por isso, essa forma de desespero, a vontade de sermos nós próprios, é como uma discordância interna entre aquilo que eu de fato sou e aquilo que eu quero ser. Mas sempre eu volto sobre mim mesmo, eu me abismo sobre mim mesmo e consigo mergulhar, segundo Kierkegaard, até o poder que me criou. E por isso o cristão seria superior ao homem pagão, aos homens antigos, inclusive os heróis, inclusive Homero, todos os heróis homéricos e romanos, assim por diante. Por quê? Porque o cristão pode se desesperar com a consciência e pode curar-se do desespero dessa doença mortal. Por isso, segundo Kierkegaard, a saída estaria na fé cristã e não propriamente na filosofia. Essa é a questão que intriga Kierkegaard. E, então, se o eu é indestrutível, se o eu é eterno, não adianta querer se suicidar, não adianta querer fugir de si mesmo, porque tudo isso vai ser em vão. E isso pode gerar um desespero terrível, que é a situação de a pessoa querer morrer e não conseguir, de eternamente morrer, eternamente viver a morte, como diz Kierkegaard. Eu cito o desespero humano assim: estar mortalmente doente é não poder morrer, mas neste caso, a vida não permite esperança, e a desesperança é a impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de morrer. E quanto o perigo cresce a ponto de a morte se tornar esperança, o desespero é o desesperar de nem sequer poder morrer. Coisa terrível, sinistra. Não poder morrer, um desespero sem fim. Kierkegaard diz que o desespero não é um estágio insuperável, mas a única saída é a fé cristã, a prática cristã, imitar Cristo. Não é uma saída filosófica. Com isso, é o problema, aquilo que Heidegger colocou. Se Kierkegaard é um pensador cristão, como formular essa exigência de superar o desespero se ela vai para além da filosofia, para além dos recursos da filosofia? E assim, o pensamento de Kierkegaard ele termina
com os paradoxos da fé. E a gente pode questionar, né, se, como diz o Weichsel, né, parece que Kierkegaard se coloca como um eleito, como aquele que passou por grandes sofrimentos terríveis, que foi destinado a uma existência melancólica, solitária, que teria a grande tarefa de anunciar novamente a seriedade da vida cristã, num tempo em que tudo estava em decadência. Kierkegaard parece um tanto egocêntrico, como se só ele tivesse a resposta para os problemas do homem moderno. É como se ele fosse o último cristão autêntico, que poderia indicar o caminho para a salvação da Europa inteira. Então, essa é a crítica que se pode fazer a Kierkegaard, essa pretensão desmedida dele. Mas, ao mesmo tempo, queremos salientar a grandeza filosófica que há em Kierkegaard, essa tarefa que ele coloca de um desenvolvimento espiritual do indivíduo, esse indivíduo único que quer se elevar, que quer superar os seus problemas, a angústia, o desespero, e que quer se colocar como um si mesmo, mesmo que ele coloque diante de Deus. Mas esses paradoxos da fé, da angústia e do desespero são filosoficamente desafiadores. E com isso queremos concluir essa aula sobre Kierkegaard, mostrando a importância da subjetividade da existência para esse pensador dinamarquês. Obrigado.